esse umbigo aqui depois de uma abdominoplastia, será que meu umbigo vai ficar assim também? Será que vai ficar com esse aspecto estranho depois da cirurgia? Eu tenho certeza que você tem medo disso e fica até o final do vídeo que eu vou explicar tudo sobre o umbigo na abdominoplastia. Mas antes disso, sou o Dr. Rafael de Faria, sou cirurgião plástico há mais de 10 anos e sempre compartilhando aqui no YouTube o máximo de informações relacionadas à cirurgia plástica. Então eu já quero que você clique aqui e já inscreva-se no canal para a gente ter mais e mais informações chegando para você. Bom, vamos entender agora sobre a abdominoplastia com foco no umbigo. Esse é o grande medo dessa cirurgia. Por quê? Porque é uma região que fica mais exposta. As mulheres usam às vezes um cropped, está numa praia, o umbigo fica evidente. E se tem uma cicatriz inestética, se tem uma cicatriz de qualidade ruim, se o formato do umbigo não está agradável, isso vai ficar muito visível, vai começar a te incomodar. Então existe sim uma série de cuidados que devem ser feitos na abdominoplastia para que a gente minimize. Zerar a possibilidade disso não é possível, mas minimizar ao máximo a chance de ter um umbigo feio, de ter um umbigo que você não está satisfeito. O que nós vamos ter que usar? Primeiro, o tamanho do umbigo, o diâmetro, o espaço que ele vai ocupar nesse abdômen. Se a gente fizer um umbigo muito grande, não vai ficar legal. A não ser que a paciente seja muito larga, seja um quadril muito largo, pode ser que até combine. Mas, em geral, o umbigo tem uma proporção. Então, nós temos que respeitar isso. E isso é um detalhe que o cirurgião tem que se atentar. Fazer uma boa medida do tamanho desse umbigo para que ele não fique exagerado, fique do tamanho proporcional. Da mesma forma, se esse umbigo for muito pequenininho, a gente vê, às vezes, umbigos muito discretos, muito pequenos. Isso também traz aspecto de artificialidade e acaba não agradando. Então, é acertar o time do tamanho, do diâmetro certo. Esse é o primeiro ponto para deixar esse umbigo bonito. Segundo, a profundidade desse umbigo. Acaba sendo mais fácil conseguir isso naquela mulher que tem mais gordura, naquela mulher que é mais cheinha, porque aí sim, o umbigo já tem uma certa profundidade. Naquela paciente que é muito magra, ou às vezes tem hérnia no umbigo, começa a termos um trabalho mais complexo aqui, porque é difícil simular essa profundidade tendo uma camada de gordura muito fina em torno desse umbigo. Segundo aspecto importante é a posição do umbigo nesse abdômen. Se a gente não colocar ele bem centralizado, ficar muito deslocado para um lado ou para o outro, ou muito baixo ou muito alto, certamente isso vai gerar uma estranheza. A gente bate o olho no abdômen, às vezes a gente não sabe o que está incomodando, mas parece que tem alguma coisa fora do lugar, e realmente tem esse umbigo. Então, acertar o ponto, a posição ideal desse umbigo é muito importante. Geralmente, se você palpar esse ossinho lateral aqui do seu quadril, é mais ou menos a altura ideal que esse umbigo deve estar no abdômen. Então a gente usa isso como referência. E por fim, a qualidade da cicatriz nesse umbigo. Esse é o fator mais complexo, porque a gente não consegue controlar 100% essa questão. Por mais que o cirurgião faça com uma boa técnica, use boas suturas, e a paciente cuide muito bem no pós-operatório, usando as pomadas, fazendo os curativos, a gente tem um fator que a gente não controla, que é o fator genético. Esse realmente tem pessoas que vão ser favorecidas e outras pessoas que serão desfavorecidas. Então, o que é importante para o cirurgião que ele faça para tentar minimizar cicatrizes ruins, como desse caso que eu mostrei para vocês? Primeiro, diminuir a tensão da cicatriz. Se a gente esconder esse umbigo ao máximo e vai lá e deixa muito tenso, muito repuxado, isso vai tender a alargar essa cicatriz. Ela vai ficar mais evidente. O posicionamento da cicatriz também é importante. Ela tem que ficar levemente para dentro do umbigo. Porque se ela ficar por fora, quando a paciente está de frente, vê um círculo em volta, uma cicatriz em volta, não fica legal. Pode ser uma cicatriz fininha, mas não é agradável. Então, esses são pontos importantes. E aquela paciente que está evoluindo com uma cicatrização ruim nesse umbigo, tomar medidas precoces para que isso seja resolvido. O uso de pomadas ajuda muito, fitas de silicone, porventura, a injeção de corticoide na lesão pode ajudar bastante, e aquela famosa órtese de umbigo, que é como se fosse uma tampinha de silicone que a gente coloca lá naquele umbigo e ele serve para pressionar a cicatriz. A cicatriz responde muito bem à pressão. O corpo entende quando ele é pressionado sobre uma cicatriz, ele entende que ele não precisa cicatrizar mais, que ele está precisando inibir o processo de cicatrização. E isso pode, sim, ajudar a modelar todo esse contorno. Rafael, fizemos tudo isso, se você foi atento à cirurgia, eu cuidei no pós-operatório e eu tive esse umbigo que você mostrou. O que tem que fazer? Bom, o tratamento não é simples, mas nesse caso, ressecar novamente essa cicatriz, tentar embutir isso novamente é trabalhoso, não é fácil, mas com certeza dá para melhorar muito. Agora, o umbigo tem que ficar bom na primeira vez. Uma segunda, terceira abordagem
é cada vez mais complicado de ficar legal. Então, não é para apavorar ninguém, não é para deixar você com receio de fazer a cirurgia. A abdominoplastia é sim uma cirurgia fantástica, que traz inúmeros benefícios, mas a gente tem que comentar sobre isso, para que caso aconteça, você saiba como lidar e também para que você consiga ter esse resultado que você está buscando. E aí, gostou desse conteúdo? Se sim, compartilha com um amigo que está pensando em fazer abdominoplastia, para já começar a orientar ela, e estou aqui sempre para responder seus comentários. Pode comentar à vontade.